Fala galera, antes da palavra começar eu tenho algumas informações para você. O horário dos nossos cultos são dia de quinta às 7h30, nós temos também dia de domingo no horário da manhã às 10h30 e no horário da noite às 7 horas. E se você quiser nos fazer uma visita, será muito bem-vindo e o nosso endereço vai ficar aqui, bem informadinho para você. Aleluia. Falando aí desse assunto aí maravilhoso que Deus tem colocado no nosso coração, que é vencendo as mentalidades de escassez. Porque a falta na vida do ser humano não tem a ver com o bolso, tem a ver com cabeça. Porque tem muita gente que já teve muita coisa e hoje não tem nada, porque não soube lidar com o que tinha. E se for assim, vai continuar da mesma forma. Porque se eu não mudar a minha semente, eu nunca vou mudar a minha colheita. Fala comigo, se eu não mudar a semente, não vou mudar a colheita. Agora, como que eu vou mudar a semente se a fonte, a raiz da semente, aonde vem a semente, está contaminada? Aí é que é o grande problema das pessoas. Porque nós semeamos aquilo que temos. E permitimos, às vezes, que esse mundo venha determinar o nosso futuro. Porque não é o mundo que tem que determinar teu futuro. Quem tem que determinar o teu futuro é a palavra de Deus. Amém ou não amém? Porque foi Ele que te criou. E muitas vezes as pessoas passam por situações, mas elas passam por quê? Porque um dia tentaram caminhar sozinho. Porque o homem é individualista. Ele está indo bem, fazendo as coisas certas, daqui a pouco ele começa a inventar moda. Ele não sabe pura e simplesmente seguir aquele caminho que Deus estabeleceu para ele, um caminho de crescimento, um caminho que a Bíblia diz lá no livro de Isaías, que o louco não vai passar por ele, o leão não vai passar por ele, só os sãos, só os sadios, só os de cabeça boa, porque a proposta do diabo é sempre desviar o foco do ser humano. Então ele tira as pessoas da jornada que Deus estabeleceu, quando ele produz uma mente confusa. E a gente tem falado sobre mentalidade, semana que vem eu vou falar sobre isso, o resultado de uma mente confusa. Então o inimigo ele sempre quer trabalhar na tua vida com a mente confusa. E ele vai fazer o quê? Ele usa o que ele tiver, querido. O diabo usa o que ele tiver. O diabo é sujo. Ele é mau caráter. Ele usa o que ele tiver para confundir você. Só que lá no livro de Romanos, capítulo 10, verso 11, diz: quem crê não será confundido. Porque a tua jornada com Deus é de crença e não de dúvida. Amém? E a gente começou a falar umas semanas atrás aí sobre vencendo a mentalidade limitadora. Que uma das coisas que mais prejudica o ser humano é o limite. Que ela impõe limite até onde ela pode chegar. E segundo uma pesquisa aí, não usa-se nem 1,5% da capacidade mental que nós temos. A capacidade de ampliar, a capacidade de criar coisas, a capacidade de descobrir coisas. Mas o ser humano ele é limitado, porque ele limita aonde ele pode chegar. Fora o diabo que já se aproveita disso, de várias limitações do inimigo, do ser humano, para paralisar um montão. Então a gente está trabalhando aí algumas semanas já falando sobre isso, querido. Porque se eu não mudar a minha mentalidade, eu não vou mudar o que eu vivo. Porque mentalidade não é a sua mente, é o que você agrega na sua mente. É o que você decide, é X, pronto. Quando tem gente que diz é amarelo, irmão, tu não prova para ela que é azul de jeito nenhum. Não, é amarelo, não. Ela briga, discute, prova, pega a prova, porque não aceita uma voz. E eu terminei semana passada falando que esse é até o tema da mensagem. Aceita conselho de quem está levando você a avançar. Amém? Tem alguém querendo que você, está chamando você para avançar, porque eles ficaram paralisados na mentalidade deles, e do lado Caleb e Josué estavam falando com eles, vamos, mas só que eles ficaram paralisados na mentalidade deles,
porque eles construíram uma mentalidade de que a terra devorava os moradores, de que eles não poderiam avançar. Querido, quando você determina que você não pode, quem é que vai dizer que você pode? Quem você diz que você não consegue, travou sua vida. Quem é que vai te convencer? Porque, na verdade, você foi convencida por você mesmo de que você não pode. E a voz que você leva mais a sério é a sua. Você está me ouvindo ou não? Então, cuidado com isso, quando você diz que não pode, que não tem, que não consegue. E muitas vezes é a voz do capeta na tua vida que está construindo uma mentalidade de derrota e você está abraçando aquilo. E muitas vezes escuta até um crente falando umas bobeiras aí, que tem de crente fora da Bíblia, com coisas antibíblicas. Não tem nada a ver. Eu já escutei gente falando cada bobeira. Pô, tu está orando por fulano? Ele pode não ser filho da salvação. Ó o capeta falando. Ih, rapaz, teu marido? Ih, tem jeito não, rapaz, isso aí é do diabo, rapaz. Aí a pessoa constrói uma mentalidade, ela vai lutar pelo quê? Porque fé é certeza. Fé é certeza das coisas que não são como se já fosse. Então, se eu ouço um conselho desse, eu perco a certeza, porque eu já fui limitado na minha capacidade de avançar. E é isso que o demônio quer contigo, querido. Que o demônio não quer que você enxerga a tua capacidade de avançar. E Deus vai ter sempre alguém do teu lado dizendo, vamos, 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 vamos. Essa é a pessoa certa para você seguir. Amém ou não amém? Colar quem diz para você, vamos, vamos, vamos avançar. Nós vamos, como pão, nós vamos devorar. Porque alguém está vendo uma outra coisa que você não está vendo. Então, ovelha, aprende a seguir a quem está vendo o que você não está vendo. Amém, querido? Porque Deus precisa colocar alguém que enxerga mais longe, perto de você, para guiar você. Essa é a jornada com Deus, essa é a igreja, é o papel da igreja. Olha só, se os adolescentes ficaram conversando aí atrás, eu vou pedir o obreiro para ir aí chamar a atenção de vocês. Isso aqui é culto, não é lugar disso. Amém? Não vem para a igreja para isso. Por favor, não faz isso comigo. Isso aqui é para você ouvir a palavra de Deus e crescer. Se não for para isso, não me obriga a fazer isso, chamar a atenção de vocês do microfone. Isso aqui não é lugar de jogar, isso aqui é lugar de ouvir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Não faz igual a mim, não perde tempo dentro de igreja, não, que eu perdi tempo e me desviei por causa disso, tá bom? Conversa não, ouve a palavra de Deus, porque isso aí vai ser bom para o seu futuro. Então, a jornada com Deus é uma jornada de crescimento, mas eu nunca vou crescer se eu não tenho esse posicionamento de abraçar aquilo que eu ouço, a verdade de Deus que me impulsiona. Abre sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes 6. Versículo 12. Quando você começa a ler esse texto de Juízes capítulo 6, lá no verso 1 diz assim: e fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas. Na verdade, Deus não entregou, porque na nossa linguagem não tem o verbo causativo, só o permissivo. Não tem o verbo permissivo, só o causativo. Então diz que Deus entregou, mas eles obrigaram a Deus a entregá-los. Por quê? Por causa de posicionamento. E diz que Deus entregou na mão dos midianitas. E o aperto ficou tão grande
que tudo que eles plantavam, os midianitas iam lá e levavam. E o que não levavam, eles destruíam. Eles arrancavam, eles tacavam fogo. E Israel começou a passar um aperto muito grande, passar fome. Por quê? Porque tudo aquilo que eles tinham, porque pensa num povo que é agricultor, tudo que eles plantavam, os midianitas roubavam. Eles empobreceram. O texto diz que eles empobreceram tanto ao ponto de passar necessidade. E Deus estava olhando isso. E o texto diz que eles clamaram ao Senhor. Tamanha era a angústia que eles clamaram ao Senhor. E Deus enviou um anjo a Gideão. Porque para Deus mudar uma situação, Ele usa uma pessoa. Amém ou amém? Só que pessoa é essa? Alguém que está pronto, porque Deus nunca vai aparecer para quem não está pronto para obedecer. Porque se Deus der uma direção para você, é porque você está pronto para obedecer. Amém, querido? Deus não vai perder tempo com você te pedindo algo que você não vai fazer. Ah, pastor, eu não posso. Pronto, já errou. Porque se Deus chegou até você, te deu uma inspiração. Ah, mas eu não conheço a voz de Deus. Então, por que você não conhece a voz de Deus? Você tem que estar mais próximo. Porque relacionamento com Deus é intimidade. É o quê? Intimidade. É você conhecer a voz de Deus. Porque ele estava passando, e eles estavam passando um aperto muito grande. E Gideão estava num lugar, malhando trigo no lagar, para ele esconder, para salvar alguma coisa para a família deles. E um anjo apareceu. A resposta do clamor deles veio até Deus. Porque eles estavam sofrendo muito. E eles clamaram a Deus, e Deus enviou um anjo. E a gente vai começar a ler o que aconteceu a partir do verso 12. Porque havia uma situação. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. O que está escrito na tua Bíblia? Que Deus falou que ele era homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Olha a mentalidade. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel da mão dos midianitas. Não é verdade que estou enviando você? Gideão respondeu, olha a mentalidade: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas o Senhor disse: já que estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dai-me um sinal que tu és Senhor que está falando comigo. Meu Deus do céu, fala para o teu irmão: meu Deus do céu, tem gente que tem uma dificuldade de convencimento, né? E você continua lendo o texto, querido, que mão de obra que esse cara deu a Deus. Porque tem gente que é assim, sabe, querido? Está passando a maior dificuldade, mas cria dificuldade para poder sair do que está vivendo. Porque ele teve uma oportunidade tremenda. Um anjo do Senhor apareceu falando com ele: ó, cara, tu vai se livrar esse povo aí, homem valente, tu vai livrar o povo. E ele cheio de questionamento, se colocando para baixo. Isso tudo é mentalidade do capeta, meu irmão, que coloca a vida das pessoas. Agora, fala para mim, como que uma pessoa vai mudar isso? Primeiro, com a paciência de Deus, que Deus tem uma paciência, né, meu irmão? Vou te falar. Olha para a pessoa do teu lado e fala: Deus tem uma paciência contigo, hein? É mesmo, né? Deus tem uma paciência com a gente. Nossa, que eu vou te falar, cara. Aí. E ele, não, me dá um sinal que é o Senhor que está falando comigo. E ele pediu, porque tem gente que está assim até hoje, sabia? Pediu que, ó, Senhor, vou fazer o seguinte, para saber, me perdoa, mas se for o Senhor mesmo que está falando comigo, que chova do lado de fora e não chova aqui, não molhe a lã. Aí pronto, aconteceu isso. Ovelha, será que um sinal só de Deus já não serve para você? Beleza. Aí ele, não, Senhor, mais uma vez só, Senhor, por favor, ó, agora que chova só na lã e do lado de fora não chova. Aí Deus fez chover. Aí ele, puxa, Deus, obrigado. Senhor, mais uma coisa, fica aqui até eu pegar minha oferta ali. Aí Deus falou: agora ele acreditou.
Ele foi lá, pegou a oferta e trouxe para entregar no altar. E Deus mudou aquilo que ele estava vivendo. Mas ele deu um trabalho ao anjo, sabe, querido? Eu não sei nem quanto tempo o anjo ficou lá. Mas poderia ser mais fácil as coisas. Então, um sinal do céu só já seria o suficiente para mudar uma mentalidade. Mas sabe por que não é? Porque as pessoas carregam um monte de mentalidade errada. Porque você viu, ele já estava colocando a culpa em Deus naquilo que eles estavam vivendo. Ele, cadê os sinais? Então, aquilo que eles estavam passando já estava apagando o testemunho que ele tinha a respeito de Deus. O que os pais dele contou que Deus tinha feito, que arrancou ele do Egito, já não estava valendo mais nada, por causa daquilo que ele estava passando. Ovelha, não deixa aquilo que você está passando roubar aquilo que Deus um dia fez para chamar a tua atenção, não. Amém ou amém? Que um dia Deus chamou para você, falou, estou aqui. Então, aquilo que você está passando não pode roubar a memória daquilo que Deus fez um dia e se apresentou na tua vida para mudar o que você está vivendo. Porque senão ele não vai mudar. Porque se o teu passado não serviu para estabelecer Deus no teu presente, ele não vai poder mudar o teu futuro. Porque ele só vai poder mudar o teu futuro se o teu presente for resultado do passado daquilo que ele fez. Porque eu sou neto de crente, filho de crente, neto de crente. Hoje eu sou pastor, querido. Então o que Deus fez na minha família lá no norte valeu para hoje, que eu e meu irmão somos pastores. Os outros não são porque não quiseram, porque não se aproximaram de Deus como deveriam. Mas que a semente já estava plantada no passado, estava. Você está me ouvindo ou não? Porque alguém se aproximou de Deus, querido. E Deus, ele tem esse entendimento claro. Você pensa o que você está fazendo com a tua geração, o futuro da tua geração, você se aproximando de Deus? Você não vai estar aqui, você vai estar no céu. Amém. E a tua geração vai estar rompendo aqui na terra. Amém ou não amém? Porque você deixou essa semente aí, a parte de Deus. Agora, tem que vencer as limitações, querido. Porque senão o inimigo vai usar isso aí para fazer uma farra na tua vida. Porque ele já estava bagunçando Israel. E aquele, talvez até aquele que poderia ser usado, já estava meio perdido na mentalidade. Porque eu preciso, sabe, querido, avaliar como eu enfrento um ambiente de hostilidade. Como eu enfrento um ambiente de dificuldade. Porque a Bíblia nos prepara. Fala, a Bíblia me prepara. Eu posso vencer pela fé, mas eu não posso abandonar a fé por causa daquilo que eu passo. Porque tem muita gente que, por causa daquilo que passa, abandona a fé, a certeza que construiu. Que Deus leva um tempão para construir um pouquinho de fé no coração de uma pessoa e o diabo usa uma coisinha à toa para acabar com aquela fé. Só isso. Porque a pessoa deixa de lado. Ela deixa o que ela tem que fazer, ela deixa de congregar, ela deixa de ler a Bíblia. Aí, querido, isso aí é a instrução do diabo, irmão. Porque a fé vem pelo... Então, eu não sei quando uma pessoa não vem às reuniões da igreja, como é que ela está construindo fé. Ela não, estou ouvindo em casa. Querido, você sabia que a cada congregação tem uma palavra específica para você? Por isso que você diz, hoje esse culto foi para mim, porque tu é a ovelha daquele rebanho e Deus tirou aquela mensagem só para você, para te alimentar. Porque Ele tem algo a mais com você, amém? Então, se Ele tem algo a mais, então Ele vai exigir mais. Então, para Ele exigir mais, você tem que se desenvolver. Porque você está na congregação para Deus te desenvolver. Fala, eu estou na congregação para Deus me desenvolver. Agora, eu preciso dessa liberdade. Tem gente que fica em casa, não vem à congregação. Aí o que acontece? Quando a guerra chega, não está pronta, está desanimada, etc. Por quê? Deveria estar onde? Davi, ele perdeu uma guerra que ele adulterou, matou um soldado bom do exército de Israel, e adulterou e pecou contra Deus, e uma criança morreu por causa dele, porque ao invés dele ir para a guerra, ele ficou em casa. E muitas vezes, ficando em casa, vai ver o que não deveria. Porque o que traz fraqueza, sabe, querido, é não saber o motivo da dificuldade. Porque tem coisas que vêm na tua vida e você não sabe por quê, não é verdade?
Isso traz fraqueza. Mas por que eu estou passando por isso? Por quê? Para de perguntar por quê e pergunta para quê. Porque tem coisas, querido, que é para o teu crescimento. Amém? Mas tem coisas que Deus não queria que você passasse. Mas muitas vezes, foi que Deus queria que Davi ficasse em casa? Não, ele ficou. O que aconteceu? O diabo usou isso e derrubou ele. Porque essa é a jornada. E muitas vezes a gente dá a oportunidade da ação do inimigo contra a nossa vida. Aí as pessoas, e isso traz fraqueza, eu viver um ambiente de dificuldade. Porque quando tu olha para esse texto, Israel já estava derrotado, Gideão já estava totalmente derrotado na mentalidade dele, porque Deus teve paciência com ele. Porque Deus falou para ele, fala homem valente, ele já falou, se o Senhor é conosco, varão valoroso, ele já foi questionando, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio isso? Mas a culpa era de Deus? Não. Mas ele jogou a culpa em Deus. Porque sabe, querido, a proposta das trevas é perturbar a luz. Qual é a proposta das trevas? Então, porque as trevas sabem, se a luz se posicionar, as trevas ficam perturbadas. Porque se você olhar esse texto, quando Gideão se posicionou, até Baal foi de ralo, porque ele foi lá e derrubou Baal, cortou o poste ídolo, cortou a imagem de escultura que o povo adorava lá. Aí botava Baal do outro lado de pé, quando chegou estava no chão de novo, que ele meteu o machado na árvore. Aí a morte a Jurubaal, que era Gideão, mas até o santo dele lá foi de ralo, porque ele se posicionou. Porque o que falta é isso, querido, é gente posicionada. E as trevas, o que as trevas quer? Ela quer a luz perturbada, só que a luz tem que perturbar as trevas, amém ou não amém? Porque tu já viu, uma luz desfocalizada, ela não serve de nada, querido, que vai ficar escura ali, aqui vai ficar claro, o outro lado vai estar sempre em alguma área. Então o posicionamento da luz é isso, e o anjo veio para ajustar isso, porque a proposta do céu é ajustar, o ajuste do céu que leva à vitória, amém? Então, eu preciso te fazer essa pergunta, para a gente continuar daqui, como você enxerga o potencial que Deus colocou dentro de você? Porque o que Deus vem fazer é só ativar isso, porque a vitória já estava dentro dele, e o anjo veio falar para ele, homem valente, ele estava malhando, ele estava agindo como fracassado, mas a visão que o céu tinha é que ele era valente, ele estava agindo como fracassado. Mas por que ele estava agindo como fracassado? Por causa da mentalidade que ele tinha assumido, porque o que leva as pessoas a fracassarem não é o que elas vivem, é o que elas assumem, não é o que eu estou vivendo, porque tudo que eu vivo é uma oportunidade. Fala comigo, o que eu estiver vivendo é uma oportunidade, mas eu tenho, qual é a visão que eu tenho? Qual é a visão, o potencial que eu enxergo? Porque Deus tem uma visão, porque a vitória está dentro de nós. Fala comigo, a vitória está dentro de mim. Jesus chegou para aquele homem lá no tanque de Betesda, falou para ele, quer ser curado? Quero. Levanta, toma a tua cama e anda, porque a cura já estava dentro dele, ele só precisava manifestar. O teu milagre, fala, o meu milagre já está dentro de mim, eu só preciso manifestar pela fé. Essa é a proposta. Agora, se eu me entregar, querido, com a mentalidade, que é onde o diabo vence, que ele coloca uma mentalidade para você não desenvolver o potencial que Deus já colocou dentro de você, porque o homem nasceu completo, você é completo, querido, amém ou não amém? Por isso que você de vez em quando desenvolve alguma coisa aí que vai te dando uma graninha, você vai desenvolvendo, do nada você, aquela luz nasce e você começa a vencer. Por quê, querido? Porque você é completo, amém? É isso que é a nossa jornada, só que o inimigo ele não quer que você desenvolva esse potencial. Agora, o que eu tenho que fazer? Não posso deixar que vozes de fora
desconstrua a autoimagem que Deus colocou. Porque ele estava tomando posse do que estava vivendo. Tanto que quando o anjo veio falar com ele, ele não aceitou. Deus teve que ter um nível de convencimento muito grande para ele. Falou, como? Cadê os milagres que nos contaram? Se o Senhor é conosco. Aí Deus falou contigo, vai nessa tua força. Deus falou o que com ele? Vai nessa tua força. Já estava com ele. Deus não falou assim, vem cá que eu vou te ungir agora, você vai vencer a partir de agora. Não, Deus falou, vai nessa tua força. Mas a autoimagem dele já tinha sido destruída. O que ele falou? A minha família é a menor. A minha família é a menor. E eu sou o menor da casa do meu pai. Olha só, meu Deus do céu. Como é que ia chegar a vitória com uma mentalidade dessa? Nunca. Todo destruído por dentro. Porque tem situações que são desafios para o nosso crescimento. Posso ouvir um amém? Mas por causa do posicionamento se tornam destruidoras. São desafiantes, são desafios para você vencer, para você crescer. Mas por causa do posicionamento, ela vira algo destruidor. Porque já estava destruindo ele. Deus veio para... Porque Deus não quer te dar motivo, Deus não quer te motivar, Deus quer te influenciar. Porque motivação passa. Aí Deus tem que ficar te dando vitamina todo dia, vitamina. Mas quando Ele consegue influenciar você, querido, já era. Aquilo que você vive não vai te paralisar mais. Posso ouvir um amém? Mas por que isso? Porque tem situações que vão exigir um pouquinho mais de você. Porque tem gente que está tão acostumado só na facilidade e quando algo exige um pouquinho mais dela, se perde. Jesus foi para o monte orar e deixou os discípulos sozinhos e levou os mais velhos, os que andavam mais com ele, André, Tiago, João, Pedro, e os outros discípulos ficaram lá, um de outros de nível mais baixo. Manifestou um demônio lá, quando Jesus chegou lá, já estava todo mundo destruído na alma, porque o demônio resistiu e eles se entregaram. Então, ovelha, não se entrega à resistência do demônio. Se o demônio resistir, você continua. Amém ou não amém? Ele está resistindo, não tem problema não, querido. Porque o mesmo combate que tem no mundo espiritual, você precisa mandar aqui para lá também. A questão é que as pessoas se entregam com muita facilidade, porque houve vozes do mundo espiritual. E muitas vezes pensam que aquilo é a realidade, é o fato, é a palavra final. E não é. Então tem situações que vão exigir mais de você, porque vão colocar a sua fé em xeque. Você sabia que tem situações que são para avaliar a sua fé? Sabia disso? Que nem sempre é o demônio, mas é Deus querendo o seu crescimento. Amém ou não amém? A mulher veio gritando atrás de Jesus: Senhor, minha filha está em casa, terrivelmente endemoniada. Jesus nem deu atenção, foi andando. Era porque Jesus não queria atendê-la? Não, Jesus queria ver até onde ela ia. E ela foi atrás de Jesus gritando: Senhor, tem misericórdia de mim, que a minha filha está em casa. Horrivelmente endemoniada. E ela atrás gritando. Até que uma hora Jesus parou e falou: não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Ela falou: mas até os cachorros comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Eu queria saber se ela estava sendo chamada de cachorro ou não. Tem gente que se fere com qualquer coisa. Ela podia sair: Jesus me chamou de cachorro, eu quero é meu milagre, Jesus. Amém ou não amém? Qual é a visão que Deus tem? Para mim não importa muito. Eu quero o milagre. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Ah, tem gente que faz bico por qualquer coisa, querido. Jesus falou: não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Logo, aquilo era uma linguagem deles lá, que cão era os cananeus. E ela falou: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio para os judeus. Aí ela falou: mas até o cachorro come da migalha.
Então, até quem estava de fora tinha direito pela crença. Foi isso que ela falou para Jesus. Jesus falou: isso aí, vai para casa que a tua filha está curada. E realmente, chegou lá, estava liberta. Mas o quê? Porque o posicionamento dela. Porque o cego veio gritando atrás: tem misericórdia de mim, filho de Davi. Jesus foi andando, irmão. Você sabia que vai ter hora que Deus não vai te dar, parece que Deus não está te dando atenção? Fala para o teu irmão assim: vai ter hora que parece que Deus não está te dando atenção, mas Ele está te ouvindo. Parece. Pastor, mas parece que Deus não está... Parece que Ele não está te dando atenção, mas Ele está te ouvindo. Então continua, querido. Amém ou amém? Sacode a pessoa que está do lado e fala: ó, continua, que uma hora Ele vai parar. Uma hora Ele vai parar e vai responder. Que uma hora a resposta de Deus vem. Amém? Fala alto aí, só falei, escutei só um amém. Vamos lá, se anima aí, pessoal. Uma hora a resposta vem. Fala para o outro, fala: uma hora a resposta vem. Pastor, não aguento mais falar isso. Pastor, pronto, já foi para a vala. Tem gente que se perde. E essa não é a jornada. Deus chamou você, querido, para avançar. Estou animado. Amém? Uma segunda pergunta é: o que você pensa sobre você? Que é uma outra coisa que vai fazer uma diferença muito grande. Porque muitas vezes que nem adianta Deus falar nada, que a pessoa, tu pode falar um monte de coisa para a pessoa, mas ela está tão destruída na alma dela por mentalidade, que o capiroto já destruiu a alma dela. Porque o anjo falou para ele: homem valente, ele não aceitou. Vai nessa tua força. Ele: quem eu? Minha casa é a menor, eu sou o menor da minha casa. Resumindo, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Ele falando para o anjo, por causa da incapacidade dele. Que é isso que o inimigo quer construir na tua vida, para tu não tomar decisões. E muitas delas que você tem que tomar. Porque, querido, vou te falar isso: Deus não te vê em nenhum momento como fracassado. Porque tu pode olhar as declarações de Deus para ele: homem valente, vai nessa tua força, já que sou eu que te enviei, você vai vencer como se fosse um homem só. Já que foi eu que te enviei, eu estarei com você. Essa foi a declaração. Porque Deus nunca vai te ver como fracassado. Mas eu estou me vendo. Aí é a questão que é você. Se você tem essa visão sobre você, quem é que vai mudar isso? Meu negócio é pequeno, meu negócio não dá certo. Tem gente que tem uma boca, meu irmão, meu Deus do céu, tem que andar com um esparadrapo daquele que cola bem mesmo, e rodar na cabeça assim umas 4 voltas, para a pessoa parar de falar. Cala a boca um instantinho, fica quietinho. Vamos ali atrás, aí, fica quieto. Porque tem uma boca que eu vou te falar: meu negócio é pequeno, eu não vou avançar, eu não vou conseguir, eu nunca vou chegar lá, porque só anda pelo que vê, meu irmão. Não consegue trazer existência em um outro momento. Pastor, mas eu estou cheio de fé. Pô, que fé é essa? Para jogar na loto? Não, pastor, já fiz a mega da virada. Tenho fé, pastor, na loteria, né? E em Deus? Você está me ouvindo ou não? Porque o que leva à vitória é caminhar com a visão que Deus tem de você. Fala comigo: o que leva à vitória é eu caminhar com a visão que Deus tem de mim. Homem valente, Deus falou que tu é valente? Amém. Deus falou que tu é vitorioso? Amém. Deus falou que tu é vencedor? Amém. Deus falou que tu tem saúde? Amém. Deus falou que tu é curado, que tu é próspero? Amém. Essa é a visão que Deus tem. Então pare de ficar com a visão que você tem e fica com a visão que Deus tem, querido. Porque a visão que Deus tem de você é muito maior do que o que você é. Porque quando o Israel chegou naquela batalha, eles viram o gigante Golias. E Davi viu uma oportunidade. Você está vendo gigante ou oportunidade? Você tem que ver. O que você está enxergando? Enquanto eles viram um gigante, Davi viu uma oportunidade. Porque falaram para Davi que ele ia casar com a filha do rei
e não ia mais pagar o imposto em Israel. Ele, o quê? Não vai mais pagar imposto em Israel? Vai casar com a filha do rei? Já ficou animado, Davi. Então, querido, para de olhar gigante e ver oportunidade, amém ou não amém? Porque há potencial e capacidade, declara isso, tem potencial e capacidade na minha vida para avançar. Ah, esse concurso aí eu tenho capacidade de passar. Ah, essa eu tenho capacidade. Esse contrato aí eu tenho com capacidade de assumir. Às vezes aparece um contrato, igual um menino que era aqui da igreja. Ele assumiu um contrato aí e depois apareceu um outro no metrô para ele botar um gelo. Ele já falou para mim, mas o meu potencial, a minha capacidade é pouca, eu não vou conseguir. Quando levou os caras para ver a fábrica de gelo, que tinha que botar não sei quantos sacos de gelo, rejeitaram, mas a boca dele falou isso. Já era, querido. Você está me ouvindo ou não? Ah, mas meu salão de beleza é na rua mais escura e mais deserta que tem, meu irmão. Ovelha, não é você que precisa de lugares, não, são os lugares que precisam de você, amém ou não amém? É a palavra do meu apóstolo, querido. Porque as pessoas se agarram a essa mentalidade, eu vou falar, acho que hoje não vai dar para falar mais não. Para de arrumar desculpa para o teu desânimo. Sacode a pessoa do teu lado e fala, ó, para de arrumar desculpa, hein? Levanta, toma um banho e vamos embora. Pare de se agarrar em desculpa. Porque está cheio de gente limitado, porque só tem uma lista de desculpa, meu. Então é desculpa nobre. Porque quem tem projeto nobre também tem desculpa nobre. Cara, tu vai conversar com a pessoa, chega a me dar nervoso, tem tanto argumento, meu irmão, que eu vou te falar uma coisa. É muito argumento. Não, mas por quê? Por quê? Quando é líder aqui da igreja, rapaz, eu já corto logo o assunto. Quando é líder aqui da igreja, eu já corto. Para que você vai se perder. Então, irmão, ovelha, pelo amor de Deus, caminha com a visão que Deus tem de você. Vamos ler o texto lá de novo? Vamos voltar lá no texto. Olha a visão que Deus tem. Verso 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está com você, homem valente. O Senhor está com você, homem valente. Aí no verso 14, então o Senhor se virou para Gideão e disse, vai nessa força que você tem e livre Israel da mão dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Aí toma-lhe o argumento dele. Verso 16, mas o Senhor diz, já que estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Olha a visão de Deus. Irmãos, vamos ficar com a visão que Deus tem. Abandona essa tua visão. Que se você não enxergar as oportunidades não virão. Porque é você que abre a porta das oportunidades. Vai passar 300 anos, você está limitado nesse mesmo lugar, uma serralheria no fundo de quintal. Eu estou aqui há 16 anos, mas já estou com uma visão num templo grandão aí, meu irmão, só olho isso. Só vejo isso. Tem gente começando a sonhar aí, porque eu falei, Deus, mostra para eles o que eu estou vendo. A Flávia, das crianças aí, já sonhou que a igreja tinha um jardim na porta, e assim de criança. Ô glória, é isso aí, Deus. Vamos embora. Começa a mostrar para eles o que eu estou vendo também. Porque eu poderia estar ali numa salinha com ar-condicionado ali, um monte de livro. Pô, paga tanto de aluguel, é mais barato, né? Junta ali umas 10 pessoas, tá bom, né? Estou fazendo a obra de Deus. Não me conformo, querido. Não me conformo, porque essa não é a visão que Deus tem para mim. Ah, mas o senhor vai morrer e não vai ver multidão. Mas todo mundo vai saber que eu tinha uma visão de multidão. Todo mundo vai saber, o capeta vai saber, eu vou embora, vou passar por ele, vou falar, eu pilantra, tu sabia que eu tinha uma visão de multidão. Eu vou passar por ele, vou olhar para a cara dele, ainda vou dar uma gargalhada. Estou indo embora, mas eu tinha visão de multidão, porque essa é a visão que Deus tem para a minha vida. Deus não me vê como fracassado, nem vai me dar visão de fraqueza, de fracasso. Mas se eu assumir uma mentalidade dessa, meu irmão, eu podia estar assumindo uma mentalidade.
Calor do inferno. Não, a luz é muito cara. Ah, tu não quer nem saber quanto é a conta de luz. Bota ar-condicionado. E não funciona isso aqui. Tu entra aqui, tá clima de montanha gelado, porque até hoje eu não consegui mudar isso aí fora aí. Porque a hora que eu mudar, eu vou ligar esses 5 aparelhos aqui. Você vem de casaco, hein? Meu irmão, por que sua igreja não tem ar-condicionado? Porque a luz é muito cara. Ah, meu Deus do céu. E o Deus do suprimento? Onde que ele está? Você está me ouvindo ou não? Olha o dia que você viu aqui, tem 16 anos, subi aqui chorando. Ai, meu Deus. Eu? Estou animado, meu irmão. Toda reunião, animado. Porque as pessoas se tornam maiores por se libertarem das mentalidades limitadoras. Ovelha, desculpa falar para você, se você é empresário aqui, profissional liberal, você trabalha para você mesmo, você nunca se tornará maior se você tiver uma mentalidade que te limita. Você nunca pode, você nunca vai conseguir, porque a tua mentalidade limita. O teu salão vai ser aquele, naquele lugar. Você está me ouvindo aqui ou não? Porque tu acha que as pessoas que venceram na Bíblia, eu vou terminar falando sobre isso, semana que vem a gente conversa mais um pouco sobre isso, que eu estou animado com essa série, sabe, querido? Deus está ampliando a minha mente, eu acredito que vai estar ampliando a tua. Escuta mais uma vez lá essa mensagem. Deixa eu falar uma coisa, eu estava pensando sobre pessoas que venceram na Bíblia, que tinham tudo para ter uma mentalidade fracassada, mas eles não se limitaram por aquilo que eles estavam passando. Você quer ver uma pessoa? José. José foi vendido como escravo, amém ou não amém? Mas lá no Egito ele se tornou governador do Egito, porque ele não foi paralisado por aquilo que ele estava vivendo. A mentalidade dele não se limitou àquilo que ele estava vivendo. Ele se tornou governador do Egito, que mesmo fora de casa, da nação dele, eu não sei nem como ele prestava culto a Deus, que ele não podia prestar culto a Deus no Egito, porque o Egito não adorava a Deus, ele adorava Baal, adorava um montão de deuses, menos o Deus Todo-Poderoso, ele não podia prestar culto. Ele estava prestando culto em oculto por 17 anos fora de casa, e mesmo assim ele manteve a intimidade dele com Deus. A mentalidade do Egito não pegou ele, porque ele não foi limitado por aquilo que ele estava passando. Você está entendendo aqui ou não? Para de ser limitado por aquilo que você passa, meu irmão. Tira os teus olhos daquilo que você passa, porque se a tua mente ficar limitada, você nunca vai crescer, nunca será maior. E Deus chamou você para ser maior, Deus chamou você para ser cabeça e não cauda, amém ou não amém? Deus chamou você para estar por cima e não por baixo. Mas se Deus não consegue te animar nunca para você tomar uma decisão, como é que Deus vai tirar você do que você está vivendo? Porque você é limitado pelo que você passa. E o diabo, ele brinca com pessoas assim, querido, que é limitado. Que eu tenho uma palavra que eu disse: se o diabo arruma um problema, arruma 2 para ele, irmão. Então, pessoas, elas se tornaram maiores por se libertarem das mentalidades limitadoras, que era aquilo que eu estava passando. José, vendido como escravo. Esté morava com o tio porque era órfão. Esté morava com o tio, pois era órfão. Amém? Foi para o palácio, levada pelo rei para o palácio para ser uma das prostitutas do rei, para ser concubina do rei, e se tornou a rainha Esté, a poderosa rainha Esté, que o rei falou que daria a ela a metade do reino. Mas por quê? Porque ela não foi limitada por aquilo que ela estava passando, ela não se limitou àquilo. Tem gente que se conforma demais. Quer ver uma outra pessoa? Daniel, levado para a Babilônia como escravo, se tornou um dos principais do rei lá, mas foi levado como escravo, mas não foi limitado na escravidão. Porque, querido, vou terminar falando isso para você. Deus não tirou você da escravidão do Egito para morrer no meio do caminho, para morrer no deserto, porque foi aquela primeira geração de Israel. Deus foi lá no Egito e tirou eles do Egito, mas eles morreram no meio do caminho. Mas sabe por que morreram?
porque saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. A mentalidade, porque quem paralisa o ser humano é esse mundo, que é governado pelo espírito derrotado, que não é o nosso caso, que nós estamos no mundo, mas não somos mais do mundo. Amém ou não amém? Não somos influenciados por esse espírito derrotado desse mundo, querido. Nós somos influenciados pela palavra de Deus. Posso ouvir um amém de alguém, querido? Então, meu irmão, não seja limitado por aquilo que você está vivendo, porque senão Deus não vai poder te ampliar. No livro de Isaías, não recordo qual é o texto, diz: estende as tuas tendas, alarga o espaço da tua habitação. Estende as tuas tendas. No livro de Gênesis, capítulo de número 13, ele virou para Abrão e disse: Abrão, olha para a terra, da onde você está, porque da forma que você vê eu vou te dar. Da forma que você vê, eu te darei. Você está me ouvindo aqui ou não? Não permita, querido. Não permita. Não deixe a tua mentalidade. Não deixe que você passe limitar, porque a vitória já está dentro de você. A capacidade. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A minha fé, a tua fé, tem a capacidade de vencer o mundo. Comece a enxergar as coisas de uma outra forma. Comece a enxergar as coisas como Deus enxerga. Subiu, amém? Fica de pé. Aleluia. Deu para te animar um pouquinho? Deu aí um up. Domingo tem mais, hein? É isso aí. Glória a Deus. E essa é a vontade de Deus, querido. O cara estava malhando trigo no lagar, daqui a pouco Deus mudou a inspiração dele. E o texto diz que ele foi lá oferecer um boi. E Deus falou para ele: vai lá, pega o boi do teu pai. O boi lá que está sendo cevado, que estava cevando um boi para dar para o demo. Aí Deus foi lá e falou: pega o boi do demo lá e oferece um holocausto para mim. Vai lá, derruba aquele poste ídolo lá e pega a madeira, e pega aquele boi cevado lá e oferece em sacrifício. Gideão foi lá, derrubou a madeira e cozinhou, assou o boi e ofereceu a Deus. Ah, querido, quando acordou no outro dia foi um alvoroço na cidade. Quem fez isso? Quem fez isso? Aí falaram: foi Gideão. Morte a Gideão. Aí um falou lá: quer dizer que tu vai defender? Que Baal que o se defenda. Ah, como ele não tem capacidade de se defender aqui. E Gideão saiu vitorioso. Para você ter uma ideia, posicionamento de Gideão. Semana que vem eu vou falar isso para você. Ele subiu numa montanha com 300 cântaros, com uma vela dentro e uma trombeta. E eles gritaram na montanha e quebraram o cântaro. Os soldados do arraial começaram a se matar e fugir. Eles pensaram que estava vindo um grande exército contra eles. Sabe por quê? Porque quem tem que estar confundido é o inimigo e não você. Você tem que estar firme, saber que Deus está contigo, saber que você é uma pessoa que caminha seguro, está por cima, que essa vitória já é tua, já está determinada que é a sua. Você vai ampliar, você vai crescer, vai avançar, vai prosperar, porque tu é homem valente. Há potencial na tua vida para isso. Amém, amém? Glória a Deus. Fecha teus olhos, adora a Deus um pouquinho. Você vai ver tua família sentada aqui adorando a Deus. Tu vai ver pessoas que você ama. Tu vai ver os milagres de Deus se manifestarem na tua vida, na tua casa, na tua geração.